Durante boa parte da minha vida eu nem olhei pra sexualidade. Pra mim sempre foi meio que, eu sou assim, né? Eu lembro dos meus primeiros crushzinhos, foi a clássica Ranger Rosa. E aí também tinha Yu Yu Hakusho, não sei como é que fala, que ele tinha uma namoradinha no colégio, que eu ficava, nossa, ela é linda, tal, era um animezinho. Tinha Saori também, dos Cavaleiros dos Zodíacos, e eram as coisas, assim, as mulheres, assim, que me despertavam um certo interesse. Eu sempre fui de ter namoradinhas, assim, eu tinha várias fotos no colégio, quando eu era bem criancinha, assim, sabe, bem pequenininho, nem sabia que eu gostava de mulher ou coisa assim. Eu tinha fotos, assim, com menininhas, assim, onde eu tava meio namoradinho, assim, dela, sabe? É, Mas se me perguntasse se eu gostasse, se falasse, Marcelo gosta de menina, Marcelo, sabe, aquela brincadeira de garoto que fazia, eu lembro que eu partia pro soco, assim, falava, não gosto de porra nenhuma, não, tá maluco? Mas nunca cogitei a ideia de gostar de meninos durante a minha vida, assim, infância, ou começando a adolescência. Eu comecei a olhar para a sexualidade ali na adolescência e eu comecei a olhar quando eu percebi que eu tinha amigos que eram diferentes de mim, né? Eu percebi que eu tinha amigos gays e aí eu comecei a entender que eu não era gay, porque eu era diferente deles, né? Eu tive que olhar pra eles pra poder entender que eu era hétero, porque pra mim eu só era, eu só existia, né? E eu nunca me recordo de eu ter sentido algum tipo de atração física, assim, sexual, por homens. Nunca na minha vida. Ah, eu lembro, inclusive, de eu ter um certo nojo do cheiro masculino, né? Do, eu lembro meus amigos, eu via eles beijando outros caras, eu ficava com uma certa repulsa, assim, um certo nojo. Isso claramente era uma repressão minha, né, por eu não entender muito bem, por eu não, a heterossexualidade, ela não é sobre uma afirmação de ser hétero, né, é sobre uma negação de ser gay. E acontecia muito isso, né, por eu não me entender como hétero de verdade, eu só me entendia como não gay. Eu acho que eu tinha muito dessa coisa de repressão, de expressar esse nojo por homem. Eu lutava jiu-jitsu, e no jiu-jitsu, por exemplo, a gente tem uma luta que é o sem kimono, que é o Mitsubishi. E nesse momento do Mitsubishi, cara, são dois caras suados ali, né? Se entrelaçando ali, se enforcando, se degladiando no chão. É, e nossa, eu lembro que teve uma vez que pingou uma gota de suor na minha boca, assim, do meu adversário, pingou uma gota de suor. E eu lembro que eu virei pro tatame e eu vomitei, né? E a galera ficou tipo, pô, frescuragem, pô, não sei o que e tal. E, e eu, assim, por muito tempo, eu acho que eu reprimi tanto, tanto, tanto essa coisa do masculino que eu expressava isso em forma de nojo, em forma de medo, em forma de não parecer que eu era gay, né? Como a grande maioria dos homens héteros fazem, porque a gente não se entende como hétero, a gente se entende como não gay, né? E e na vida adulta, né, depois de ter consciência, né, sobre sexualidade, de verdade, né, e começar a me olhar, eu parei com esse nojo, né, eu parei com essa repressão do gay, eu parei com esse medo de ser gay, e eu comecei a me ver apenas como hétero, né, apenas como uma pessoa que gosta de mulher e sente atração pelo feminino, né? Mas não, eu não consigo me recordar de nenhuma vez que eu tive algum desejo sexual pelo masculino, ou por homens, ou por mulheres masculinizadas que sejam, sabe? Ah, Homens femininos, assim, eu também não me recordo muito. Não me recordo muito, não. Eu não me recordo de ter visto assim, falado, nossa. Eu lembro que eu já vi e falei assim, nossa, bonito, né? E era mais feminino. Mas ainda assim, quando vinha a ideia de que era um homem feminilizado, aí causava uma certa repressão, né? Causava já um certo incômodo. Ah, e aí tem a. Eu não tô falando aqui de trans, tá? Tô falando de homens que têm traços mais femininos.
Acho mais bonito, assim, é estranho, extremamente bonito, mas eu não tenho desejo sexual. Agora, uma coisa que me pega bastante em atração por homem, e isso acontece, eu sinto, já senti, e senti várias vezes atração emocional, né? Uma atração afetiva por homens. Já teve várias vezes que eu olhei pra um cara e falei assim, cara, que vontade de ser amigo daquele cara, que vontade de conversar com aquele cara, que vontade de pô, tomar uma cerveja e ficar ali conversando horas e horas com ele, sabe? Conhecer esse cara, né? E isso daí acontece, isso aconteceu e acontece algumas vezes. Já isso é mais raro acontecer com mulheres, né? Eu acho que também começou a acontecer depois que eu também comecei a me entender como hétero sem ter que negar a, a homossexualidade, né? Sem ter que reprimir tudo que fosse gay, porque eu acho que como não gay, olhar para uma mulher teria que ser sempre com um olhar sexual. Mas respondendo a pergunta, não, eu não consigo me recordar de alguma vez que eu tenha sentido uma atração sexual por homem, ou por algo masculino, ah, mas já senti atração e sinto atração emocional, desculpa, não é emocional a palavra, atração afetiva por homens. E é o que falam muito, né? Héteros são, homens héteros, né? São heterossexuais, mas homoafetivos, né? Que sente essa afetividade por outro homem. E acho que é isso. Acho que isso depõe um pouco contra, né? Porque eu não queria estar falando isso, né? Porque acho que seria mais interessante para minha visão, para a visão que vocês têm de mim como alguém que seja mais flexível, né, em quem ele é, que talvez vocês conseguiriam se enxergar mais, porque, mas eu sinto que eu tenho essa certa rigidez sexual, né, sobre a minha sexualidade. Eu tenho algumas rigidezes, né, sobre várias coisas de mim, e uma delas é sobre a minha sexualidade. Eu sinto que há esse lugar, e eu sinto que não é uma coisa que eu quero mexer, ou que eu sinto desejo de mexer, assim, que eu sinto, tem uma necessidade. Não, eu não sinto bem com isso, né, e, e é isso. Acho que isso me faz um hétero de carteirinha, um hétero daquele que é hétero mesmo. Ah, e sem esse lado do, por exemplo, a curiosidade ou coisa do tipo, porque não. Então, coisa muito do cheiro também, sabe? O cheiro, tem muito cheiro que me dá nojo, me dá uma certa repulsa. E o cheiro masculino é uma coisa que ainda me embrulha um pouco o estômago. O cheiro de chiclete também me embrulha muito o estômago, tá? Eu nunca chupei chiclete na minha vida. Nunca chupei chiclete ou bala na minha vida. Porque o cheiro, assim, me faz realmente vomitar. E o cheiro masculino, ele ainda me incomoda. Talvez ainda possa vir dessa construção, dessa repressão que eu tenho sobre a minha sexualidade, mas não me incomoda. Eu tô bem com isso e pra mim tá tudo bem. Acho que eu vou morrer sem beijar um homem ou sem me permitir alguma coisa do tipo. E pra mim tá tudo bem, assim, porque não sinto atração, vontade, nada do tipo. Inclusive, tem uma coisa que me incomoda muito, sair com uma mulher que tenha saído com outro homem um dia antes ou coisa assim, porque, nossa, também já aconteceu. Eu saí com uma garota que ela tinha falado que tinha saído com um cara na noite anterior e eu vomitar, né? Ainda tem essa coisa de uma certa repressão, assim, mas é isso, né? Tem minhas limitações e infelizmente nasci hétero. Infelizmente porque seria muito mais fácil, pelo menos no termo de um leque de possibilidades maior, de, né, me interessar tanto por homens quanto por mulheres, me interessar por pessoas, mas eu tenho essa restrição, né? Apenas mulheres.